A magistratura e o judiciário mineiros foram destaque no Prêmio Inovare no final do ano passado por suas práticas inovadoras e pioneiras. Uma delas foi distinguida com a menção honrosa na categoria juiz individual pelo projeto APAC e a Inclusão Social do Homem Preso, desenvolvido na comarca de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado e representa um modelo alternativo às conhecidas e decadentes penitenciárias brasileiras. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o idealizador do projeto e titular da Vara Criminal e de Execuções Penais desta comarca, o juiz Juarez Moraes de Azevedo. Ele é magistrado há 23 anos e já passou por 3 comarcas, Guaranésia, Carangola e Nova Lima, onde está há 21 anos. Doutor Juarez, obrigado pelo retorno aqui ao Pensamento Jurídico. Um prazer entrevistá-lo. Bom, então, citar também que nós teremos no programa o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura aos nossos telespectadores. E o quadro Pensamento Universitário só retornará também com retorno às aulas aí. Então, não teria a presença dos estudantes aqui. Ainda a título de informação para os nossos telespectadores, outro projeto mineiro premiado em Brasília foi o mutirão das demandas massificadas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na categoria Justiça Estadual, do prêmio Conciliar é Legal, cuja temática em 2011 foi conciliação com usuários frequentes e ou grandes casos. Mas o nosso tema de hoje, aqui do Pensamento Jurídico, é o premiado método da APAC, que foi reconhecido também agora em Brasília pelo Prêmio Inovare. É um sistema alternativo, como disse, às penitenciárias brasileiras. O método APAC em Nova Lima já completou 8 anos de sucesso e de êxito. Por quê? O método APAC em si não é imune, não é sujeito a falhas? Não, sim, ele tem falhas, mas são falhas muito pequenas em relação ao projeto usual adotado pelos estados. Mas evidentemente que essas falhas estão sendo sempre estudadas, as falhas são detectadas, são controladas e são modificadas para que elas não mais aconteçam. E onde está o segredo do sucesso dela? A participação efetiva, primeiro, do juiz, do promotor, da comunidade. Esses são os 3 pilares da metodologia APAC. E, evidentemente, o tipo de preso que nós recebemos. Há uma seleção prévia? Não é a questão da seleção prévia. Eu acho que mais é o tipo de cidade. O preso da capital, ele tem um tipo de comportamento. O preso de Nova Lima, ele tem outro tipo de comportamento, outro tipo de formação. O que torna mais fácil a ligação do pessoal da comunidade com esse preso. Tanto é que, veja, em 8 anos de existência da APAC de Nova Lima, nós temos hoje 6,6 de reincidência. Isso é um indicador de um sucesso imenso, uma vez que nós temos como dado, como índice brasileiro, 80% a 85%. E esse índice também inclui fugas? Sim. Tudo que sai de lá são pessoas que não suportaram a metodologia. Porque é muito comum as pessoas comentarem, não, o preso na APAC, ele está num hotel 5 estrelas, ele está num spa. Quando, na verdade, não é bem isso. Nós voltamos a ensinar o homem regras simples, princípios, e ele, às vezes, tem dificuldade. Porque, regra geral, a pessoa, quando chega no crime, é um homem que não vem de uma família bem formada, não vem de um meio bom. Então, ele não tem princípios básicos que são necessários para a vida em sociedade. Além do tratamento, do ponto de vista também arquitetônico, o que difere um presídio da APAC das penitenciárias que são consideradas as masmorras no Brasil? Sim, nós seguimos os mesmos 3 regimes do sistema comum. Nós temos o regime fechado, temos o regime semiaberto e temos o regime aberto. A grande diferença é que mesmo no regime fechado, que é, digamos, o regime mais forte que nós temos, o elemento só é recolhido à sua cela, que lá nós damos o nome de dormitório, nos momentos de descanso. Afora esses momentos, ele deve estar desempenhando algum tipo de atividade, seja uma atividade laboral, seja uma atividade educacional, seja uma atividade que vai despertar neste homem a sua autoestima. Tirar a ociosidade da vida dele. A ociosidade não existe na metodologia APAC, e em especial eu posso falar da nossa, que é em Nova Lima. E eu posso falar em nome de todas. Na APAC não existe ociosidade. O homem está sempre desenvolvendo um tipo de atividade para
retorná-lo à sociedade melhor do que quando ele entrou. Do ponto de vista filosófico, o eixo principal desse programa é afastar o ato criminoso do homem que o praticou. Isso é possível? Como? Por quê? Porque nossa cultura é aquela do olho por olho. Sim. Toda a história da pena diz isso, né? Aquela retribuição. Nós temos ainda a retribuição com a pena, não deixa de ser uma retribuição, mas lá nós focamos, quando o homem entra na APAC, o criminoso fica do lado de fora. Nós vamos cuidar desse homem para recuperá-lo e devolvê-lo melhor à sociedade. E isso como que é feito? Esse contato de todas as pessoas que trabalham no APAC, a grande maioria é composta de voluntários. Então o preso sente isso, ele percebe que alguém está deixando o seu lazer para ir cuidar dele. Não tem polícia, não tem agente penitenciário? Nós não temos lá agente penitenciário, nós não temos polícia civil, não temos polícia militar. Quem toma conta do estabelecimento é o próprio preso com a comunidade. Que e os plantonistas. Sim. A chave da cela dele? A chave da cela, o dormitório dele? E evidentemente que isso não é nenhuma balbúrdia. Nós temos o nosso plantonista, que não é um policial, né? É um homem que está lá para fazer com que as regras sejam cumpridas, mas sem aquela ideia de segurança muito forte que existe no sistema comum. O que leva o senhor a crer que o condenado quer realmente se recuperar? Que o lado bandido dele ainda não está mais forte, né, do que outros valores? Olha, esse contato, um dado muito simples que nós percebemos na PAC é aquele ombro amigo. É a vontade que o cidadão preso, que nós lá chamamos de recuperando, quando ele precisa desabafar, quando ele precisa expressar o seu sentimento, ele tem alguém que vai ouvi-lo e que vai saber encaminhá-lo. Lá ele é uma pessoa, tem nome também? Sim, isso é a primeira coisa que acontece e eu vivenciei uma situação bastante peculiar nisso. Eu fui levar a minha filha a Itaúna um dia. Né? Onde funciona também outro onde funciona outra metodologia, outro estabelecimento onde a metodologia é aplicada. E percebi que um dos recuperandos estava olhando muito para a porta de saída. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, poxa, logo hoje que eu trouxe a minha filha aqui, será que vai acontecer uma fuga? Daí a pouco ele interrompeu a fala dele, né? E virou e falou, doutor, afasta um pouquinho, porque a grade da saída está aberta e ela não pode estar aberta. Né? Então veja a preocupação dele, né? Com a metodologia que é aplicada, porque lá quando uma porta se fecha, a outra é aberta. Entendi. Doutor Juarez, eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como que funciona o método APAC. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o modelo APAC, que foi premiado pelo Prêmio Inovare no final do ano passado, desenvolvido aqui na comarca de Nova Lima, região metropolitana, com o projeto APAC e a inclusão social do homem preso. O nosso entrevistado é o juiz idealizador do projeto, Juarez Moraes de Azevedo, que é titular da Vara Criminal e de Execuções Penais desta comarca. Ele também é mestre em Ciências Jurídico-Forenses pela Universidade de Lisboa e acabou de defender a dissertação de mestrado. O mesmo tema? Sim, esse dia 29 de novembro agora do ano passado, nós voltamos a Lisboa, onde nós havíamos permanecido durante 9 meses fazendo o mestrado e defendi a dissertação e hoje sou mestre em Ciências Jurídico-Forenses por aquela faculdade. E o senhor é um apaixonado pelo tema, porque o senhor está em Nova Lima há 21 anos dedicando a esse projeto. Sim, há 21 anos que eu quis não parar a minha carreira. Eu quis permanecer na cidade onde eu percebi que ali eu poderia realmente cumprir aquela missão que eu tenho certeza que eu vim para desempenhar aqui. E apesar da vida itinerante, é importante para um juiz a permanência tão longo assim numa comarca? Olha, para a carreira, não. Agora, para o juiz, sim. Para o pai, sim. Eu nunca tive a ideia de deixar que meus filhos saíssem muito de perto. Eu queria vivenciar a vida deles a cada um dos seus momentos. Então, em Nova Lima, eles estudavam aqui em Belo Horizonte
mas voltavam todos os dias, né? A faculdade, duas delas fizeram a faculdade Milton Campos, as minhas duas filhas mais velhas, e o outro estudou também em Nova Lima, Isabela Hendricks. Então eu fiz questão de ficar perto ali, permanecendo junto com a minha família e desenvolvendo esse trabalho que eu tenho desenvolvido. Tanto na vida da família, né? Sim, sem dúvida. Agora, doutor Juarez, como que funciona esse método APAC? Como é que onde é que ele começa e quem é que o sustenta? Afinal de contas, o governo ajuda? Sim, o governo ajuda. Em Nova Lima a situação foi um pouquinho diversa, porque naquela época, há 10 anos, quando o desembargador Gudsteu Biber Sampaio, então presidente do Tribunal de Justiça, implantou... Que dá o nome a esse presídio. Sim, lá o estabelecimento prisional de Nova Lima tem o nome do desembargador Gudsteu Biber Sampaio. Ele criou o projeto Novos Rumos, que eu integrei durante muitos anos, e a partir desse momento nós só tínhamos Itaúna. Nova Lima foi a segunda unidade prisional no estado de Minas Gerais. E modelo APAC. Modelo APAC. Itaúna é pioneiro. Pioneiro. E hoje nós temos 30 unidades em funcionamento. Começou lá com o envolvimento da comunidade. A figura do juiz, da promotora, doutora Elva, conseguimos convencer o prefeito da época, era Vitor Penido, os empresários, Roberto Carvalho da Anglo Gold, o Juarez lá da MBR, e no encontro com o desembargador, então, Sérgio Rezende, que fazia parte do projeto Novos Rumos, com o desembargador Joaquim, com o padre João, nós, numa reunião na Anglo Gold, nós já saímos de lá com tudo pronto. As empresas, a Anglo Gold, mais a MBR e a prefeitura se reuniram e bateram o martelo. Vamos construir. E daquela data até um ano adiante, nós inauguramos o nosso Centro de Reintegração Social. E sem esses parceiros, não há êxito do programa. Qual que é o papel de cada um? Olha, lá foi na construção naquela época. Hoje o governo... Construção do presídio. Sim, hoje o governo do Estado já participa mais dessa empreitada do tribunal, inclusive bancando construções. Naquela época não. A construção foi feita por essas pessoas, essas empresas, e o governo de Minas contrata quatro funcionários, se não me engano, ou 6, entre 4 e 6, e mantém a alimentação dos nossos recuperandos. Que hoje a moda é construir presídios de segurança máxima. Como é que é a segurança máxima lá na PAC? Olha, a segurança máxima fica na consciência dos recuperandos que lá estão e daquelas pessoas abnegadas que trabalham conosco. Nós não temos nada. O recuperando que quiser evadir-se do estabelecimento, ele vai conseguir. E tem as portas abertas para isso? Não as portas abertas, mas o sistema, ele, digamos, ele não é tão fechado como o sistema comum. Nós temos o rigor nos 3 regimes? Temos. Mas se a pessoa quiser, ela vai encontrar uma certa dificuldade. Se ele se evadir do local, ele não volta mais para aquele? Não, ele não volta. Ele volta para o sistema comum. Tá? Então ele tem que ter essa consciência. Ele tem que ter. Não, ele tem. Nós batemos muito nessa tecla. Nós estamos dando uma oportunidade a ele. Uma outra oportunidade. De se recuperar. E ele vai ficar lá se ele quiser. Então nós prendemos o cidadão, entre aspas, pela consciência. Agora, o condenado pode escolher ou ele é escolhido pelo modelo APAC? Não, ele escolhe. Porque ele tem que fazer um pedido por escrito para sair do presídio e ir para a PAC. Qualquer um, mesmo aqui do crime de ontem? Pode. Eu já tive lá latrocida, traficante, e tenho, homicida, e todos os delitos possíveis e imagináveis, né? Nós já tivemos elementos lá recolhidos. Agora, qual que é a peculiaridade do recuperando, já que o nome não é preso, desses detentos do modelo prisional da APAC? Porque eu imagino que as penas previstas em lei têm casos de 30, 40, 50, 70 anos. Isso é compatível com o modelo APAC, onde a recuperação é mais rápida? Sim, eu tenho lá, inclusive, uma pessoa que está condenada há mais de 50 anos. Está lá trabalhando conosco, né? Hoje já está no regime semiaberto, trabalhando fora dos muros da APAC, né? E não temos nenhum problema com essa pessoa. É aquilo, a pessoa consegue introjetar a metodologia e a partir daí ela muda o comportamento. Mas o fato de ser recuperado de maneira mais eficiente, mais competente, isso pode reduzir a pena dele? Sim, porque ele trabalhando, a cada 3 dias trabalhado, vai haver um dia a menos de pena. É o que nós chamamos de remissão. Então, nós incentivamos. A PAC funciona mais ou menos como uma escola, como um hospital. Aliás, é o que o senhor pretende, sonha para ela um dia? É o que eu sonho, e é o que eu defendo na minha dissertação e quero ver ainda implantado.
e com certeza verei implantado esse sistema. Nós temos que funcionar como escola, sim. Nós temos que ensinar esse homem princípios que ele não teve. Reaprender, reensinar, reaprender. Outros valores. Justo. E valores que todos nós temos que conhecer, temos que possuir para nós vivermos em sociedade, em comunidade. Né? E vai funcionar como um hospital também, porque muitos elementos têm algum tipo de problema, seja psiquiátrico ou não. Agora, doutor Juarez, nessa progressão da pena, nessa recuperação, ao sair do presídio, eles precisam ser monitorados eletronicamente ou isso representa uma quebra de confiança? Isso representa uma quebra de confiança. Então, os nossos não sairão a princípio com essa tecnologia. Não sairão. Né? É lógico, nós estamos ainda muito no início, muito embora lá em Nova Lima também foi pioneira no estado de Minas Gerais no controle eletrônico do preso. Eu, inclusive, fiz questão de usar. Modelo prisional não? Ou de outro? Não, eu usando lá no nosso presídio. Eu mesmo cheguei a usar uma tornozeleira eletrônica para sentir, fui dar aula com ela, fui trabalhar com ela, dormi. Não se sentiu humilhado por isso? Não, a humilhação maior é o presídio. Eu peço às pessoas que falam sobre isso, que pensem, a humilhação maior é o estabelecimento prisional. Doutor Juarez, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você contasse para a gente como que é o desafio, o dilema da questão das drogas, porque sabemos que em qualquer sistema a presença delas é inevitável. Como que é a Modelo APAC lida com a situação das drogas? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos falando sobre o projeto APAC, o modelo prisional alternativo às conhecidas e decadentes penitenciárias brasileiras, que foi premiado no final do ano passado, distinguido pelo Prêmio Inovare, com o projeto APAC, a inclusão social do homem preso, desenvolvido na comarca de Nova Lima. E o nosso entrevistado é o juiz responsável por esse projeto, titular da Vara Criminal de Execuções Penais dessa comarca, Juarez Moraes de Azevedo. Doutor Juarez, o que representou esse prêmio para o modelo APAC? Olha, representou muito, que é mais um reconhecimento, e um reconhecimento dos mais relevantes ao que tem sido feito depois da aplicação da metodologia APAC. Além do Prêmio Inovare, teve também outra distinção? Não. Essa é a principal distinção. Né? O Brasil, né? A comunidade jurídica, a comunidade de imprensa, reconhece através do Prêmio Inovare as melhores práticas no Brasil. Veja que apenas, parece-me que foram 10 práticas que foram distinguidas esse ano. E o Prêmio Inovare reúne personalidades de várias áreas. De várias áreas. Televisão, mundo jurídico. Nós tivemos lá o ministro da Justiça, nós tivemos lá o presidente da Rede Globo, o ex-ministro da Justiça, quer dizer, foram várias as colegiado bem colegiado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal. Então é uma gama muito forte de pessoas que trabalham no sentido de examinarem todas as práticas, que foram 371, para chegarmos a apenas 10 práticas. E por que a APAC de Minas, no caso de Nova Lima, foi a distinguida, se existem APACs nos outros estados? Difícil resposta. Eu encaminhei o meu projeto. Você se inscreveu, né? Me inscrevi. Mas a experiência daqui é diferente de outros estados? Acredito que não. A metodologia é única. Às vezes a forma de aplicá-la pode ser diferente, mas a metodologia é única, criada pelo Mário Toboni. Em São Paulo está praticando diferente. São Paulo, pelo que nós ficamos sabendo, é diferente. Parece-me que a parte externa é da segurança pública, né? E a parte interna da APAC. Isso não contradiz o modelo? Olha, é uma nova forma de apresentar, mas de qualquer forma está demonstrando o seguinte: nós não estamos confiando em vocês. Entendo. Então, agora, tem essa diferença. Eu deixei uma pergunta para o senhor no final do bloco, passar sobre a questão das drogas, que a gente sabe que é inevitável, qualquer sistema é vulnerável ao tráfico de drogas, que é onipresente e é muito poderoso, e ao crime organizado em si. Como é que vocês lidam com a questão das drogas no modelo APAC? Nós dissemos que o preso ainda, antes de se transformar no recuperando, ele tem que fazer um pedido para ir para a APAC. E nesse pedido ele já toma conhecimento de que a qualquer momento ele pode ser submetido ao teste
que irá detectar se ele usou ou não drogas. É um antidoping. É um antidoping. E isso é feito periodicamente. E, infelizmente, nós encontramos, né? Eles têm as saídas e nós, às vezes, chegam aqui fora, encontram os mesmos companheiros de antigamente e, a partir desse momento, ele vai usar e vai retornar. E, se for detectado, ele retorna para o sistema comum. Ele é punido, então? Ele é punido. Mas nós estamos vendo que o número cresceu um pouco. Então, o que nós fomos fazer? É aquilo que nós comentamos num determinado momento do programa. É uma falha do sistema. Então, nós vamos ver como é que nós vamos resolver essa questão. Hoje nós estamos introduzindo na PAC um trabalho de prevenção à droga. Agora, além da questão do usuário, existe também a situação do tráfico de drogas, né? Ele pode não usar, mas pode traficar para dentro do presídio. Quer dizer, como ele sai do presídio para trabalhar ou para estudar, ele fica vulnerável ao assédio do traficante. Como lidar com isso? Olha, é aquela questão que eu disse, do trabalho com todos os recuperandos. Nós já tivemos oportunidade em Nova Lima de pegarmos o elemento que estava tentando introduzir, porque um outro recuperante que lá estava, não concordando com o comportamento dele, né, o denunciou. Só que ele estava entrando com a droga para uso próprio e não para fazer o comércio da droga lá dentro. Mas mesmo assim foi denunciado e foi retornado com ele para o cárcere comum. E quais são os desafios e os principais problemas hoje desse sistema? Olha, eu não vejo assim grandes problemas. Aparecem pequenos problemas, como esse da droga, que nós já estamos solucionando. Eu não vejo assim grandes problemas na metodologia PAC. Eu acho que ela está muito bem feita e os pequenos problemas que aparecem são detectados e são resolvidos. Eu não vejo assim, não teria agora no momento o que dizer para melhorar. Perfeito. Doutor Juarez, eu vou fazer uma pequena interrupção da nossa entrevista para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu tomo a liberdade de indicar para todos, principalmente para aqueles que se preocupam com o cidadão preso. Porque, veja, eu preocupando-me com o cidadão preso, eu estou preocupando-me com a sociedade, porque esse cidadão irá sair do cárcere e irá retornar para o nosso convívio fim da pena. Ele vai voltar melhor ou pior, dependendo do tratamento que ele receber. E é um livro que eu li ainda nos bancos da Faculdade de Direito de Juiz de Fora, quando eu lá cursava Direito, chama-se Minha Sombra Foge Rápido, do Bill Sands. Uma síntese bastante ligeira desse livro. O Bill era filho de um juiz de um dos tribunais dos Estados Unidos. Houve a separação dos pais, ele permaneceu com a mãe é alcoólatra, e devido ao tipo de tratamento que ele recebeu, e daí a importância da família, ele acabou no mundo do crime e acabou no corredor da morte junto com o Chessman. E durante o tempo que ele lá ficou, foi uma situação bastante difícil, ele, ao fim da pena, saiu, se dedicou a várias atividades, onde obteve êxito financeiro, mas não era aquilo que ele queria. Até que um dia ele retornou e fez uma palestra num dos presídios por onde ele passou. E um dia em casa ele foi procurado por um dos presos que assistiu àquela palestra, e ele viu que ali estava a grande missão dele, e passou a ser um palestrante para os presos. Reencontrou a sombra dele, então? Quem sabe, lá atrás também estava surgindo a metodologia PAC. Muito bem. Boa indicação. Agora, doutor Juarez, voltando à questão do modelo APAC aqui, o senhor falou há pouco sobre esse livro e me ocorreu uma questão curiosa. Se a situação do preso, do homem preso, é terrível, pode ainda ser pior. Dizem que a situação de mulheres, a situação de prisão é bem mais grave. Como é que o senhor avalia isso? Existe APAC para mulher? Posso agradecê-lo pela pergunta? Nós temos em Nova Lima, olha a situação, nós temos em Nova Lima o terreno, nós temos em Nova Lima todos os projetos, arquitetônico, hidráulico, elétrico, todos os projetos prontos, nós temos parte do dinheiro, inclusive agora, antes de sair para Brasília, eu recebi da Uzi Minas 50 mil reais em doação. Nós temos perto de 400 mil reais já para a construção da APAC feminina. E estamos encontrando muitas dificuldades em realizar esse projeto. Quem sabe alguém assistindo a esse programa pode nos ajudar, e eu espero que isso aconteça, porque realmente a situação das mulheres é muito difícil. E eu vivenciei agora... Por que é mais difícil que a dos homens?
Porque a primeira coisa, isso é a literatura e a vivência nos ensina. O homem, quando está no cárcere, a mulher, a família continua indo lá, às vezes com alguma resistência. Mas a mulher, quando vai para o cárcere, A família desaparece. principalmente o companheiro, é o primeiro a desaparecer. E muitas das vezes ela vai para o cárcere por causa do companheiro, né? Desaparece. Então a situação dela fica muito difícil. E a situação de Nova Lima, em especial, fica difícil porque, como eu não tenho um estabelecimento próprio lá, mesmo que o presídio, essas mulheres vêm para Belo Horizonte. E quando retornam muito piores. Há pouco tempo eu comecei dizendo, eu recebi uma moça no meu gabinete, vinda de Belo Horizonte. Eu a conhecia antes. Eu percebi, estava no olhar dela, a transformação para pior que ela recebeu. Eu tenho obrigação de modificar isso. Se possível, esse ano ainda. Muito bem. Então fica aí o apelo para as autoridades, deputados, governador e empresários, né, no sentido de ajudar a viabilizar esse projeto, esse avanço no projeto APAC, agora direcionado para mulheres em situação de prisão. Eu conversei aqui com o juiz Juarez Moraes de Azevedo, que é titular da Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, de onde desenvolve o projeto que foi premiado, reconhecido pelo Prêmio Inovare com o projeto APAC e a inclusão social do homem preso. E discutimos também a situação prisional do país. Doutor Juarez, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br e envie a sua sugestão. Nós ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.